Good morning, little angels! Então, hoje nós vamos falar sobre algumas questões, né, do 1 ao 4, né, de vocês da apostila. E aí tem esse texto um pouco grande, a little bit, mas aí a gente vai comentar sobre ele, alguns aspectos desse texto. Então, eu vou colocar aqui agora, o que o título já sugere? The Crane Wife significa a esposa pássaro, tá? The crane é um pássaro, tá? Que eu vou colocar aqui pra vocês, a princípio, pra vocês entenderem o contexto do texto. E aí eu vou mostrar pra vocês o significado dessa ave, tá? Que é grouse, que pertence à ave crane, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, pra quem não sabe, crane é essa ave aqui, ó. E aí, ela tem um significado, essa ave. Então, quando ele fala, in many cultures, cranes are the symbol of happiness, longevity, and a good future. In the some areas, they are even said to mystical, magical, or holy creatures. Unlike his Greek history, the crane is the sign of the good luck and the good things to come. Seeing a crane animal, Tolkien it's the much more of a blessing than a curse. Então, o que ele tá... a curse. Então, o que ele tá falando aqui, pessoal? Que em muitas culturas, essas aves aqui, né, cranes, elas são símbolos de quê? Felicidade, longevidade e também simbolizam uma boa fortuna. Em algumas áreas, elas também dizem que elas são místicas, mágicas, ou que são apenas criaturas, holy creatures, que é tipo criaturas sagradas. A menos in the Greek history. Então, isso aí que ele fala a menos nas histórias da Grécia, né, que contam isso. E que esse pássaro é um sinal de boa sorte, good luck. E aí ele fala que também boas coisas também, então traz boas coisas, né? Quando ele fala the good things to come, é que traz boas energias, boas coisas. Sina crane animal, então se você vê um animal, né? Significa que você é muito mais abençoado do que amaldiçoado, né? Então quando ele fala curse, né? Que significa maldição, e blessing, abençoado. Então é só pra gente entender o significado simbológico dessa ave nesse texto que eu vou apresentar para vocês agora. Então, vamos lá. Então, aqui o texto tá mencionando quando ela fala I almost married him, eu quase casei com ele, né? Então, ela tá mostrando alguns significados. Aqui, a princípio, eu coloquei algumas palavras que vão mostrar algumas características, né? Então, principalmente quando coloca shameful, que é vergonhoso ou vergonhosa, thirsty, sedento, need, carente, worst, o pior, the beadwork, que é bordado de pérola, e também, então, eu coloquei algumas palavras-chave. Wedding gown, tá? Wedding gown, que significa vestido de noivo. Então, a gente vai analisar algum contexto agora. E aí, a gente vai analisar esse significado aqui agora, né? Da frase. Então, vamos analisar. Então, ela fala que quase casou com ele, né? E aí, que ela se sente envergonhada. Então, eu vou resumir o contexto das linhas aqui. Ela se sente envergonhada, né? Por ter que desfazer desse casamento. E aí ela disse que as pessoas não compreendiam ela, né? Que ela se sente agora hoje como esse pássaro, né? Que as pessoas não compreendem ela, mas que ela teve que fazer isso para ela se sentir renovada. E ela fala assim ao longo do texto que as pessoas convenciam ela, né? Que o casamento era a melhor coisa que ela poderia fazer e que as pessoas não compreendiam. E aí, tem uma parte aqui que vocês perceberam que foi na hora que ela tentou conversar com a costureira dela. Principalmente na parte que ela pergunta como estava o andamento do vestido, né? Que a gente chama de wedding gown. E aí, ela descobriu que o vestido ainda não estava pronto. E aí, o vestido que ela, principalmente nessa parte aqui, ó,
quando ela fala aqui, deixa eu pegar a parte. Aqui, ó, principalmente nessa fala. Ela tinha uma amiga, né, principalmente nesse parágrafo aqui que eu vou colocar. Ela fala que o vestido ainda aparentemente não estava pronto e que ela poderia descosturar esse vestido e aproveitar ele para outras pessoas. Quando ela coloca que o vestido ainda tinha gola alta, né? E poderia receber o reembolso desse vestido que ela tinha pagado, aproveitando esse vestido para outros pedaços, né? Que esse vestido poderia ser descosturado e feito alguma coisa com ele. Então, nesse parágrafo aí é bem coisa. Então, ela utiliza principalmente aqui, ó, high neck, né? Que principalmente vestido de gola alta. E que ela também utiliza dress, né? Que é o vestido dela. E aí também, pessoal, ela fala que pegou esse vestido, né? Pedaços dele. E aí, ela fala pra quem que é a amiga dela, principalmente a melhor amiga dela, que Lisley, né? Principalmente a Lisley, que é uma das melhores amigas dela, compreendeu ela. Então, por que a Lisley, ela confiou na Liz? Porque ela usa algumas palavras, que ela era uma boa pessoa e que ela sabia conversar com ela, teria melhor resposta, né? No caso aqui. E aí ela fala que ela tinha construído algo por 3 anos e que ela estava se desfazendo de tudo. E aí, ao longo desse capítulo aqui, tá mostrando também que ela simplesmente cancelou com os fornecedores dela e ela e a Lisley e o Jeff, né, que é mais embaixo aqui, o Jeff, eles foram para onde, pessoal? Eles foram para uma ilha, né? E aí que a Lisley, no capítulo embaixo, ela nunca tinha dirigido o barco. Então, tanto é que ela fala essa que tem uma confissão, né? Que ela nunca havia dirigido um barco. E ela ainda faz essa pergunta: What do you do? Então, what do you do? O que eu faço? Aí ela fala que nunca tinha dirigido e que ela realizou algo que ela antes nunca tinha feito. I related it was not remaking, né? E que as pessoas precisam entender essa nova necessidade dela. E aí finaliza o texto. Então é mais que uma liberdade que ela teve. Então justamente o pássaro representa felicidade, o pássaro representa liberdade e traz coisas boas. Então ela se sentiu libertada por ter que terminar esse casamento. E agora a gente vai analisar alguns contextos aqui, principalmente das questions, perguntas, né? Então a gente vai analisar lá, ok? Então eu vou colocar aqui agora algumas perguntas e aí a gente vai analisar a questão do 1 ao 4. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui, passar aqui. Então vamos lá, retiro do trecho, o que ela diz, né? O trecho do trecho, o que ela diz, se sente vergonha sobre estar escrevendo sobre os pássaros. O que ela foi visitar, fomes literais ou qualquer outra necessidade. Então, você vai retirar do texto a sentença em inglês que fala sobre essa tradução aqui, ó. Então, aqui, como esse trecho aqui mostra que está lá no primeiro aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Então, quando ela fala I need phone, aqui, ó. Então, é esse trecho aqui, ó. Vou colocar aqui, sim, então, esse trecho é a resposta da primeira questão, porque tá falando que eu me sinto envergonhada. Ashamed significa envergonhado. E aí, ela se sente muito envergonhada por estar escrevendo isso, né, sobre os pássaros, os cranes, né? Ou também ela se sente com vergonha por estar escrevendo processo da fome literal, or any or true needs the world, ou as verdades sobre o mundo. Então, essa questão aqui, ela engloba muito a número 1. Aí a gente analisa lá, the world. Questão 2. Por que você acha que a autora se sente envergonhada de estar falando sobre o fim do seu relacionamento? Então, aqui já é uma questão pessoal de vocês. Ela se sente envergonhada pelo fato que ela já havia se preparado 3 anos antes, né, para esse casamento, e ela se sentiu envergonhada pela família, por ter que cancelar com os fornecedores. Então, essa aí é a questão do ponto crucial
na questão 2. E também o texto relata outros detalhes lá, que vocês podem também colocar. Number 3. A autora cita algumas qualidades sobre Linda para justificar por que ela contou sobre o fim do seu relacionamento. Quais são essas qualidades de Leslie? Então, vamos analisá-la no texto, ó. Então, aqui tem um trechinho que mostra as qualidades dali. Olha aqui, esse trecho aqui, ele justifica perfeitamente a questão 3. Então, vamos lá. I told Leslie, eu vou ler com vocês aqui, e aí a gente vai comentar. I told Leslie because she was a beautiful and a kind and a patient. Então, aqui nós temos qualidades adjectives. Was beautiful, ela era linda. And a kind, ela era gentil. And patient, paciente. And lovely good things like birds. E ela amava coisas de pássaro, né? Ou sobre pássaros. And I wonder what you will say back to me. E eu gostaria de saber o que ela iria me dizer. Então, ela precisava de um conselho. Então, essa aqui cai bem na questão 3, né? Então, aqui tá mostrando as qualidades de Linda, né? Que é a Leslie. E aí, mostra a justificativa, o porquê que ela contou sobre o fim do relacionamento. Number 4, mostra aqui o gesto de Jeff, né? Que era amigo deles, em entregar o volante do barco para a autora, pilotá-lo, significou muito para ela. Então, tem uma passagem lá desse trecho que tá mostrando o tanto que ela ficou feliz. O que ela percebeu com esse gesto? O que você acha sobre isso? Então, aqui nós temos duas perguntas, só que mostra na percepção da autora e na outra é sobre a sua percepção. Então, nesse aqui, ó, ela fala como ela se sente, ó. Olha aqui, esse trechinho aqui, ó. É justamente esse trechinho aqui, ó. I realized, então, eu me realizei. It's not what remake. Isso não é quando ela fala assim, eu realizei algo que eu nunca tinha no sentido vivido. For a person to understand what another person needs. Então, ela fala que realizou algo que ainda nunca tinha feito, né? Para uma pessoa que não entende o que uma pessoa realmente precisava, no sentido que ela fez algo que ela precisava fazer há muito tempo, né? Que ela necessitava de fazer algo diferente e aí ela se sentiu realizada. Então, na sua opinião, quando ele fala lá, o que você acha sobre isso? Sobre todo o contexto desse término do relacionamento dela. Aí vai na sua opinião. Então, hoje a gente comentou essas questões do number 1 until 4, número 1 até o 4. E aí depois a gente vai comentando outras questões e eu vou acrescentando também novos contextos conforme a gente vai estudando aqui. Então, see you later, bye bye, have a good day.